Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Adriano Lessa e esse é mais um momento Palavra de Luz. E o nosso Palavra de Luz de hoje está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que nos diz assim: Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Existem algumas situações que às vezes algumas pessoas podem querer te colocar como um segundo plano, um plano B. Daí a pessoa diz assim: eu chamei fulano, mas se fulano não aceitar, aí você pode fazer tal coisa. Isso é colocar você em plano B. E isso, se você aceita esse tipo de coisa, isso te desvaloriza. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Jesus, ele não nos colocou em segundo plano, ele não nos colocou como plano B. Quando Deus criou todas as coisas e colocou o casal Adão e Eva no jardim, Deus falou para eles assim: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas será que Deus não sabia que eles iriam comer? É óbvio que Deus sabia. Porém, Deus estabeleceu princípios, mas Deus sabia que eles iriam pecar, que eles iriam desobedecer. E Deus, ele já sabia de todas as coisas, mas ele não fez um plano B. Ah, não, se não der certo com esse casal, eu vou destruir esse casal e vou fazer um outro casal. Deus não fez isso. Verdade é que Deus expulsou eles do jardim, do paraíso, mas Deus, ele não fez um plano B. Jesus, ele veio, morreu na cruz por mim e por você. Mas a Bíblia diz que Deus já tinha preparado o cordeiro, isto é, Deus já tinha preparado Jesus para que ele pudesse ser sacrificado por nós. Deus preparou o cordeiro antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 19. E o versículo 20 nos diz assim: Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, nos diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus, ele não olha para mim e para você como um plano B. Deus, ele nos valorizou. O Espírito Santo habita em você. Então, se valorize. Não permita com que outra pessoa venha colocar você como um plano B. O que eu quero dizer nessa palavra não é que você venha se achar melhor do que as outras pessoas, porque a Bíblia não nos ensina isso. Mas não aceitar esmolas emocionais de ninguém. Lucas capítulo 9, versículo 46, e diz assim: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles discutiam entre si para saber quem era o maior. Essa palavra que eu estou trazendo aqui para nós não se trata de você se achar maior, melhor do que os outros. Não. Se trata de você valorizar a sua vida e valorizar o chamado de Deus sobre você. Não se anule por causa dos outros. Então, não se cancele. Não aceite ser o plano B de ninguém. Porque Deus te valoriza, você tem valor para Deus e Deus, ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus não te chamou para você viver uma vida sendo manipulado pelas pessoas. Deus te abençoe com essa palavra, fique na paz, e esse foi mais um momento Palavra de Luz.